João, capítulo de número 3. O Evangelho de João, capítulo 3, do 1 ao 7. Deixa eu pôr o óculos. Tá calor, né, irmão? Mas, infelizmente, eu não estou podendo fazer muita coisa por você. A gente botou ventilador para todo lado, compramos 2 ventiladores, mas quanto mais ventilador, mais calor fica também, né? E por outro lado, a igreja está crescendo, está enchendo, a igreja hoje está quase cheia e a gente tem muitos irmãos viajando, muitos irmãos ausentes. Então, domingo que vem, talvez a gente vai ter capacidade máxima, mas ninguém morre não, viu, meu irmão? Venha para a igreja com calor mesmo, porque ninguém morre por causa do calor. É um pouquinho só, daqui a pouco você volta para casa, você vai descansar. João capítulo 3, versículo de número 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amém? Agora você vai fechar a sua Bíblia, põe ela no seu lugar, fecha os teus olhos, abra o teu coração agora, para você poder ouvir e receber a palavra do Senhor. Eleva o teu pensamento a Deus, pede para Deus: Senhor, fala comigo, fala com a minha alma nesta noite. Eu quero tanto te ouvir, eu quero uma palavra, eu quero ser edificado, eu quero ser revestido, eu quero ser tocado pela tua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, depois de um período de louvor e adoração abençoado, que nos levou à tua presença, que nos trouxe gozo, alegria do Espírito. Agora nós queremos ouvir a sua bendita e gloriosa palavra. Usa a minha vida pela misericórdia do Senhor, que eu seja apenas um instrumento nas suas mãos e nada além disso. Que a glória seja tua e a alegria seja minha de ser apenas usado pelo Senhor. Fala conosco, eu oro e repreendo agora todo pensamento contrário, distração, preocupação, toda seta do inimigo para roubar a nossa mente, o nosso pensamento. Assim, ó Deus, eu peço que nem mesmo o calor venha atrapalhar a concentração dos nossos irmãos. Assim oramos, pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, querido, por favor. Eu quero falar a respeito de um personagem muito interessante, muito famoso da Bíblia. A Bíblia, por algumas vezes, relata que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele tinha uma preocupação muito grande. Jesus, ele viveu 33 anos e meio. Até os 30 anos, Jesus aguardou a maioridade para que ele pudesse, então, começar o seu ministério. Em 3 anos e meio, Jesus começou o seu ministério, realizou o seu ministério. Mas em nenhum momento no ministério de Jesus a prioridade dele foi curar.
Em nenhum momento a prioridade do ministério de Jesus foi expulsar demônios. Em nenhum momento Jesus priorizou fazer sinais, maravilhas, milagres e prodígios. Tudo isso é importante, mas na vida de Jesus, na missão dele, no ministério dele, o que era mais importante era o ensino. O ensino da palavra de Deus. E isso ele fez por centenas e centenas de vezes. E algumas vezes Jesus foi capaz de pregar para quase 15 mil pessoas em uma tarde. Jesus chegava em aldeias e pregava para toda aquela população daquela aldeia. Mas é interessante que Jesus, ele não era um popstar. Jesus não queria ser uma estrela. Jesus não queria ser alguém famoso. Jesus apenas queria cumprir o propósito pelo qual ele veio a este mundo. E a palavra do Senhor diz que ele, por diversas vezes, passou um tempo da sua vida pregando e ensinando a palavra de Deus para as pessoas. Essa era a prioridade. Mas vinham os enfermos, os endemoniados, as pessoas com as suas demandas, os seus problemas, ele rapidamente se prontificava em ajudar aquela pessoa. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver aqui algo que nos chama a atenção. Jesus não estava preocupado com sucesso, porque se sucesso fosse a prioridade de Jesus, ele tinha sido um fracassado. Porque um homem em sucesso, em 3 anos e meio morreu, de nada vale. A gente hoje vê pessoas que estão preocupadas com status, com fama, com sucesso, com reconhecimento. Jesus não. Ele não se importava com isso. E esse texto aqui, ele é extremamente interessante, porque vai falar de um evangelismo, não para uma multidão, mas um evangelismo pessoal, íntimo. A Bíblia fala aqui, nesse capítulo que nós lemos, de João, capítulo de número 3, que Jesus tem um encontro com um homem, e ele passa uma noite inteirinha, a sós com esse homem, evangelizando e pregando a palavra de Deus para ele. Quem era esse homem? A Bíblia chama ele de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um homem fariseu, um dos principais membros do Sinédrio. Que é isso, pastor? Vou dar a luz ao teu entendimento. Ele era uma autoridade política, como um senador em Jerusalém. Era um homem muito respeitado, era um homem rico e intelectual. Era um homem admirado em Jerusalém e pelos judeus. Aonde Nicodemos passava, as pessoas viam nele um grande homem, um grande personagem. Por esses motivos, ele tem alguns obstáculos, algumas dificuldades, porque ele é uma pessoa conhecida em Jerusalém, ele era uma pessoa admirada e respeitada em Jerusalém. Então, ele tem uma curiosidade, ele quer conhecer um homem chamado Jesus. E o que ele faz? De noite, na calada da noite, tudo escuro, Jerusalém está um deserto, as pessoas não estão na rua. Nicodemos, então, por uma curiosidade, ele quer conhecer esse Jesus, tão falado, tão famoso. E a Bíblia diz que ele sai da sua casa, altas horas da noite, e ele anda pelas ruas e pelos becos de Jerusalém, e vai até onde Jesus está. Muitos de nós nos tornamos parecidos com Nicodemos, não é? Eu não sei você, eu tenho 31 anos de convertido. Me converti em agosto de 1994.
Passou-se 31 anos. Nessa época, e mais antigamente, as pessoas tinham um pouco de vergonha de ir numa igreja evangélica. As pessoas tinham até curiosidade. Eles gostavam de ir à igreja, mas eles tinham vergonha. Na minha época, até para um jovem como eu, de 18 anos, a gente ficava um pouco vergonhoso de pegar uma Bíblia e colocar debaixo do braço. Porque a gente tinha amigos, vizinhos, que nos viu viver uma outra vida. Fomos companheiros de drogas, companheiros de bebida, companheiros de prostituição, companheiros de gandaia, companheiros de bares, companheiros de bailes, e de repente Deus tocou no teu coração e falou: olha, aí não é o seu lugar. Eu quero salvar a tua alma. Eu quero libertar você dessa ilusão. Eu quero libertar você dos vícios. Eu quero transformar a tua vida. E você, tocado por esse amor, você disse: meu Deus, e agora? Como é que eu vou falar para as minhas gatinhas que agora eu sou um jovem de Jesus? Que agora eu não vou ficar com ninguém? Como é que eu vou dizer para os meus gatinhos que agora eu não fico mais? Agora eu vou ser uma moça santa. Vou trocar minhas roupas, a minha forma de se vestir. Vou trocar as minhas amizades mundanas por amizades dentro da igreja? Como é que eu vou dizer para o meu amigo do bar que agora eu não bebo mais? Como é que eu vou dizer para a minha família que aquelas festas de bagunça a noite inteira, que eu dançava na boquinha da garrafa, que eu tomava umas cachaça e daqui a pouco sozinho rodava para lá, rodava para cá? Eu não vou fazer mais essas coisas. E a partir de agora, aquele que andava com a cerveja na mão, agora vai andar com a Bíblia debaixo do braço. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, eu ganhei uma Bíblia bem pequenininha. Estava um palminho ou menos, de um irmão. E eu ainda não estava liberto. Então eu subi a minha rua, eu andava quase 1 quilômetro para chegar na igreja. Desses quase 1 quilômetro aí, uns 700 metros, tinha um muro, de fora a fora, e desse lado aqui, casas. Então tinha um murão lá. Sabe o que eu fazia? Eu ainda tinha problema com cigarro. Então eu fumava um cigarro chamado Calton. Dentro daquela caixinha de cigarro eu botava um isqueiro. Aí eu fazia o seguinte: eu ia para a igreja, mas eu estava fumando. Pegava, acendia um cigarro, pegava a minha Bíblia grandona, botava debaixo do braço, eu ia fumando. Quando chegava perto da igreja, eu... Tá amarrado, vai embora. Pegava um house de cereja, botava na boca. Chegava na igreja: oh Jesus, me liberta, por favor. Mas isso foi rápido. Porque Jesus liberta. Quem quer ser liberto, ele liberta. Quem quer ser transformado, ele transforma. Quem quer nascer de novo, ele faz nascer de novo. Quem quer ser nova criatura, ele faz ser nova criatura. Ele faz. Fez na minha, fez na sua e quer fazer na sua também. Ele faz. Existe um poder de Deus dentro de nós que faz da gente uma nova criatura. Por isso que muitas das vezes as pessoas não entendem. Era prostituta, virou pastora. Glória a Deus por isso. Era alcoólatra, virou pastor. Glória a Deus por isso. Era nóia, virou diácono. Glória a Deus por isso. Era um bagunceiro, virou o músico da igreja. Glória a Deus por isso. A igreja está cheia de ex. Ex de tudo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Essa vergonha que um dia Nicodemos teve, você também teve. Só que um dia, Jesus me libertou. Mudou a minha vida. Sabe o que eu fiz? Comprei uma Bíblia desse tamanho. Aí eu não fumava mais. Comprei uma Bíblia de estudo gigante, enorme, quadrada assim, ó. Aquelas que se você não expulsar o demônio na oração, você dá umas 3 daquela bem dada até o demônio sai.
grande, pesada, era uma Bíblia enorme. Aí eu andava com ela, mas aí eu não fumava mais. Às vezes você está vindo até na igreja, e você anda vindo aqui na igreja, está gostando da igreja. Nossa, fui numa igreja lá, que legal aquela igreja. Mas assim, ninguém sabe ainda que eu estou indo. Aí você um dia está andando lá na avenida, um irmão, aquele rapaz ali acho que está indo na igreja. Aí você quando vê, ele diz, paz querido, você se esconde atrás do carro, fica lá escondido. É normal, não tem problema não. Eu não sei se ainda hoje as pessoas têm vergonha, mas na minha época, olha como era difícil. Por quê? Porque naquela época dos antigos, crente era sinônimo de vida transformada de verdade. Então a pessoa sabia dessa responsabilidade. Se ele chega lá, isso é dos dias de hoje, se você chegar lá na sua família, no seu trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, e dizer, olha gente, ontem eu fui para a igreja, aceitei Jesus. Eles vão arregalar um olho e vai dizer, agora nós vamos ver se você vai mudar de verdade. Porque na cabeça das pessoas ainda, os crentes estão tão pisando na bola aí fora, mas na cabeça deles é o seguinte, bom, isso aí agora é nova pessoa, Esperamos que ele seja uma nova pessoa. Mas Nicodemos, ele está nesse impasse. Ele quer ir ter com Jesus, mas ele é um homem conhecido, ele é um homem que todo mundo sabia quem ele era, e para ele seria algo vergonhoso demais ele estar sendo visto com Jesus. Ele tinha um outro problema. Põe para mim aqui João 12:42, por favor. Se Nicodemos fosse pego com Jesus, iria acontecer isso aqui com ele. Apesar de tudo, até muitos dos principais, os homens do Sinédrio, amigos de Nicodemos, creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Se Nicodemos fosse pego, ele ia ser expulso do Sinédrio e ele nunca mais poderia entrar dentro da sinagoga. O que era a sinagoga? A igreja daquela época. Você nunca mais vai poder entrar lá. Por quê? Porque você foi visto com Jesus. Nicodemos tinha ouvido falar a respeito de Jesus, da sua eloquência, dos seus milagres, da sua fama, dos seus ensinamentos. E quando Nicodemos foi ter com Jesus, ele não está em busca de um milagre, de uma oração, em busca de uma libertação, em busca de uma bênção. Afinal, ele era membro do Sinédrio, o conselho que regia os judeus. Ele desconhecia qualquer necessidade, mas ele foi atraído pela simplicidade e novidade dos ensinamentos de Jesus. Ele é um homem conhecedor da lei, conhecedor da palavra. Ele então pensa o seguinte, quando eu estiver sozinho com Jesus, vai ter um debate, vai ter umas discussões de questões teológicas. Quando eu for ter com Jesus, a gente vai debater, a gente vai discutir alguns assuntos teológicos. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, desde o início, Jesus coloca o dedo na verdadeira necessidade de Nicodemos. O versículo de número 2, põe para mim aqui, João 3, olha que interessante. A última parte do versículo 2. Ele diz aqui, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então ele vai atrás de Jesus por causa de uma curiosidade. Ele vai atrás de Jesus porque ele quer saber desses ensinamentos. Ele quer saber daquilo que ele tem ouvido e se realmente é tudo isso mesmo. Às vezes as pessoas vêm para a igreja assim, Alguém fala assim, vai para a igreja. Aí alguém fala assim, nossa, eu fui para a igreja, minha vida melhorou. Tem que melhorar, não pode piorar. Para piorar, vai lá do outro lado, que lá é outra coisa. Agora, quando você vem para a igreja, qual é a sua perspectiva? Mudança de vida. Às vezes você está aqui hoje, e você está falando assim, pastor, eu estou cansado das minhas amizades, tudo falso.
Ninguém presta. Não é? Pensei que era tudo meu amigo, é tudo Judas. Tudo traíra. Estou cansado, estou desiludido dos meus amigos. Talvez você entrou aqui, pastor, estou cansado. Estou vivendo na farra, estou vivendo na bagunça, na bebedeira, nas drogas, mas eu cansei. Então a pessoa vem para a igreja com essa expectativa. Alguém disse para ele, se você for para a igreja, Jesus pode mudar a sua vida. E ele disse, então eu vou lá. Porque eu já experimentei de tudo, já fiz de tudo, então agora eu vou lá. Vou lá na igreja, quero ir lá ter um encontro com esse Jesus. Se realmente ele muda a vida, ele muda. Ele muda. Deixa eu te contar uma história rapidinho. Uma mulher de Deus, de oração, de vida consagrada, uma mulher que frequentava os cultos da igreja, ela vinha para a igreja todos os cultos. Seu marido não concordava, seu marido não gostava que ela vinha para a igreja. E aquilo o inimigo foi colocando no coração dele um ódio, uma raiva muito grande. Um dia aquele homem falou, essa mulher hoje domingo não vai para a igreja. Ele foi na gaveta lá do guarda-roupa dele, pegou um revólver 38, colocou bala, e quando ela foi sair para ir para a igreja, ele foi e colocou-se na frente da porta e disse para ela, hoje você não vai para a igreja. Ela falou, eu vou. Você não vai. Falou, eu vou. Aí ele pega o revólver, engatilha, põe na cabeça dela e disse, se você for e passar por cima de mim, por essa porta, eu dou um tiro na sua cabeça e eu te mato. Você imagina, irmã, você vir para a igreja debaixo de uma ameaça dessa. De um marido irado, armado, ameaçando você, eu vou matar você se você quiser passar por essa porta. Aquela mulher começou a chorar e falou para ele, sai da minha frente. Ele saiu e ela passou a porta e foi para a igreja. Ela chega na igreja na hora do culto. Você imagina o culto daquela mulher. A cabeça dela. E ela começa a chorar, 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 e ninguém entende nada. Acabou o louvor, ela estava chorando. Acabou a pregação do pastor, ela estava chorando. De repente, no final, o pastor foi fazer um apelo e perguntou, eu gostaria de saber se alguém aqui nesta noite que quer aceitar Jesus como seu Salvador. Aquela mulher não estava prestando atenção em mais nada, porque ela estava preocupada em voltar para casa e encontrar um marido bravo com ela. E ela disse, ele deve estar muito pior da maneira que eu saí de casa. E ela está chorando e de repente uma pessoa levanta a mão e vem pelo corredor da igreja chorando, chorando, chorando. E ele para diante do altar, o pastor pergunta o nome dele e diz, como você chama? Ele diz, fulano de tal. Aquela mulher levanta os olhos e quando ela vê, para sua surpresa, sabe quem estava aceitando Jesus? O marido dela. Aí que aquela mulher começou a chorar mesmo. E o pastor perguntou, é a primeira vez que você vem na igreja? É. E você está aceitando Jesus? Estou. Por que você está aceitando Jesus? O pastor, com as lágrimas rolando no rosto. A minha mulher, ela é crente dessa igreja. Ela deve estar aqui, em algum lugar. Por várias vezes ameacei ela a sair de casa para vir ao culto. Hoje eu coloquei um revólver na cabeça dela, um 38, cheio de bala, e falei para ela, se você quiser passar por essa porta, eu vou dar um tiro na sua cabeça. A minha mulher chorando falou, eu vou para a igreja e você vai sair da minha frente. Hoje eu vim aqui aceitar Jesus, sabe por quê, pastor? Porque eu quero conhecer esse Jesus, que é mais poderoso do que um 38 apontado na testa. Hoje eu quero saber quem é esse Jesus que tem mais poder, que fez a minha mulher enfrentar um revólver na cabeça dela, porque ela veio aqui atrás desse Jesus, e hoje eu quero entregar a minha vida para Ele. Ele muda a vida de pior pecador, Ele muda a vida de quem quiser ser mudado. Ele transforma a vida de quem quiser ser transformado, querido. Nicodemos, ele vai até Jesus, como muitas pessoas vão, por vários motivos, mas não importa. E não importa se você que me ouve aqui é um alcoólatra, é um bêbado, é um drogado, é um adúltero, não importa.
Sabe o que importa? É que Jesus trouxe você aqui, sem você saber. E Ele agora quer trazer uma palavra para você. Eu trouxe você aqui, e eu quero fazer um convite para você. Vinde a mim, todos vós. Vinde a mim. E vinde a mim como estáis. Quando eu fui para a igreja, eu bebia, eu fumava, eu cheirava cocaína, eu fumava maconha. Eu fui para a igreja assim. Está aqui minha esposa, que me acompanhou a vida inteira. Meu amigo pastor Clodoaldo, está ali também. Minha referência quando eu me converti, meu amigo. Nós somos amigos há 31 anos. Eu fui para a igreja com a vida torta e bagunçada. Mas Jesus me amou e me aceitou como eu estava. Ninguém pôs a mão em mim e disse: ei, peraí, você vai começar a frequentar a igreja agora? A igreja aqui não é para todo mundo, a igreja aqui é para poucos. Aqui só pode entrar os libertos, os bonitinhos, os transformados, aí não ia ter lugar para mim. Mas se Jesus me recebia, a igreja também tinha que me receber. E eles me receberam como eu estava. E Ele recebe você como você está. Domingo que vem nós vamos ter batismo aqui na igreja. Talvez a sua família fale: você não pode nem aceitar Jesus. Você não pode nem ir para a igreja. Você não pode nem se batizar. Como é que você vai fazer isso com a vida torta que você está? Vem com a vida torta que Jesus endireita. Você está com a vida torta até agora, vai continuar com a vida torta até quando? Pega na mão de Jesus, fala: endireita a minha vida, Jesus. Tira os vícios, tira o pecado, tira essas vontades, tira esses prazeres mundanos. Nicodemos foi através de Jesus por um motivo pessoal. Então Jesus, ele percebe desde o começo a intenção de Nicodemos. E Jesus vai direto ao ponto. E no versículo de número 3, quando ele faz aquela pergunta, Jesus vem com uma outra resposta para ele. Verso 3 aqui para mim, por favor. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos falou uma coisa, Jesus fala outra. Jesus está trazendo ele, você vem para cá, meu querido, eu não vou para aí, você vem para cá. Já que você veio ter um encontro comigo, você vai ter um encontro de verdade. Jesus chama ele para perto. E Nicodemos, então, fica meio que perdido. Porque Jesus, ele não fala o que a gente quer ouvir. Ele fala o que a gente precisa ouvir. Jesus conhece o coração de Nicodemos, como ele conhece o seu também. Então, Jesus responde para ele, e Nicodemos diz assim: como pode um homem novo nascer de novo sendo velho? Nicodemos se depara com um paradoxo, com uma incompatibilidade de pensamento, de entendimento. Ele não consegue entender. Aí ele fala assim: mas peraí, deixa eu tentar assimilar o seu raciocínio, Jesus. Como pode um homem velho como eu voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Porque a única forma que eu sei de nascer de novo é a forma natural, é a forma mais lógica e mais simples que existe. É como eu nasci. A mente dele está confusa. E Nicodemos, ele raciocina pelo lado mais prático, mais simples e mais natural. O mais normal. Nicodemos fala de algo natural, mas Jesus, ele está falando de algo sobrenatural. Nicodemos fala de algo físico, Jesus está falando de algo espiritual. Quando Jesus disse: é necessário nascer de novo, há algo interessante nas palavras de Jesus. Quando eu digo assim: eu vou comer de novo, isto indica que eu já comi antes. Quando eu digo: eu vou me vestir de novo, isso significa que um dia eu me vesti. Quando eu digo: eu vou viajar de novo, então já teve uma primeira experiência. Isso significa que um dia eu já viajei antes. Jesus quis dizer que já houve um nascimento antes, um nascimento físico, carnal. Por isso que ele vai dizer: quem é carnal, é carnal. Quem é espírito, é do espírito. Então, Jesus aqui está falando para ele: você já teve um nascimento, mas agora é necessário você nascer de novo. Por quê?
Porque no Salmo de número 51, você pode ler na sua casa depois, o salmista Davi, ele descreve como nós somos gerados. E ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Porque Jesus não foi concebido da forma natural, como nós todos aqui fomos, sem exceção. Porque se Jesus nascesse de uma forma natural, que nós nascemos, que nós fomos concebidos, através da relação de um homem e de uma mulher, Jesus automaticamente herdaria essa mesma natureza pecaminosa que o salmista diz que nós herdamos. Você é pecador por nascença e por natureza. Quando você foi gerado e concebido, teve que ter um homem e uma mulher. Seu pai e a sua mãe lhe conceberam. Certo? Tudo bem até aí. Quando você nasce, automaticamente, você herda uma natureza pecaminosa. Você nasce pecador. Por isso, Jesus, o Filho de Deus, ele não poderia nascer de um relacionamento íntimo de José e Maria. Então, ele é gerado de uma forma sobrenatural. Ela é uma mulher virgem, que nunca tinha conhecido um homem algum, e nem José, o seu noivo, mas de uma forma milagrosa, espetacular, incrível e sobrenatural, ela consegue engravidar de Jesus, sem nunca ter conhecido nenhum homem. Quem gerou? Quem colocou a sementinha no útero de Maria? O Espírito Santo. Ele coloca Jesus dentro do ventre de Maria. Então, Jesus, ele quebra essa cadeia hereditária. E ele não nasce através de um relacionamento de um homem e de uma mulher. Por isso que Jesus, então, nasce santo. Nós nascemos fisicamente, querido, uma única vez. Semelhantemente, nós nascemos também espiritualmente uma única vez. Lá no céu, não tem carne nem sangue. Esse corpo que eu tenho aqui, ó, é uma carcaça, é uma estrutura. Dentro dele tem alma e dentro dele tem espírito. Então, a Bíblia diz, do pó viemos, para o pó voltaremos. Esse corpo aqui, ó, ele veio lá de Adão. Adão foi criado da onde? Do pó da terra. Então, por que sepultamos as pessoas? Porque a Bíblia diz, do pó viemos, para o pó voltaremos. Ponto. Então, quando você morrer, esse corpo aqui, ele faz você ter contato com as coisas desse mundo. Então, tudo que eu toco, tudo que eu vejo é através da matéria. Segundo, você tem uma alma. Você é um ser tricótomo, tem corpo, alma e espírito. O que é a alma? A alma é onde você tem as suas emoções, onde você chora, onde você se alegra, onde funciona o seu intelecto, a sua inteligência, seu poder de decisão, livre-arbítrio, escolha, está na sua alma. Quando você morrer, a sua alma perece. Mas tem um terceiro aí, o espírito. Então a Bíblia diz, do pó viemos, do pó retornaremos, mas o espírito voltará a Deus. Então, o que nós entendemos aqui, querido, é o que a Bíblia nos diz. Nesse mundo, carne e sangue faz parte da matéria, mas no céu não. Então, quando você for para o céu, você vai ter que ter um corpo glorificado. Não vai ser mais um corpo como esse. Agora, o que você precisa entender, que lá no céu não entra corpo, sangue, pecado, nada disso. Você vai ter um novo corpo. Quando formos para o céu, teremos um corpo incorruptível. Então, não se alcança um novo nascimento através de um simples fato de frequentar uma igreja evangélica. Se você está frequentando a igreja, você precisa tomar uma decisão, aceitar a Jesus e se batizar e descer as águas. Ninguém vai para o céu porque frequenta uma igreja evangélica. Ninguém vai para o céu porque faz boas obras, porque é bonzinho. Jesus disse que, em primeiro lugar, o novo nascimento ele é produzido pela palavra. Isso é o que Jesus quer dizer com o novo nascimento da água. A água que nos purifica é a água da palavra. Efésios capítulo 5, por favor, versículo 26. Olha o que a palavra de Deus diz. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água
pela palavra. Primeiro, preste atenção no que eu vou dizer. Você vem para a igreja e começa a ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor começa a confrontar a sua vida. Você já viu pessoas falando: nossa, ô mulher, você falou de mim para o pastor? Porque o pastor falou da minha vida lá. Eu já vi muita gente falar isso, né? Aqui e fora daqui. Mas você é dedo duro, hein? O que você foi falar do nosso casamento lá para o pastor? Eu não falei nada, bem. Mas por que o pastor falou lá de casamento lá? Parecia que está falando do nosso casamento. É Deus que quer tratar com a gente. Às vezes você vem para a igreja e, como eu falei, Jesus não vai falar o que você quer, Ele vai falar o que você precisa ouvir. Às vezes você ouve uma palavra e a palavra começa a trazer luz. E começa a mostrar o seu erro, o seu pecado. Abandona isso aí vai te fazer mal, vai acabar com o teu casamento, vai destruir a tua vida. Cuidado com isso. E aí a pessoa era confrontada pela palavra, e a palavra vai limpando a pessoa. É tão bonito quando a pessoa vem para a igreja e fala: nossa, Deus não se agrada que a pessoa conta mentira, então eu não vou mentir mais, porque o pastor pregou lá e falou que o pai da mentira é o diabo. E eu não quero ser filho do diabo, eu quero ser filho de Deus. Então, para eu não ser filho do diabo, eu não posso mais falar mentira, eu tenho que só falar a verdade. Se eu falar a verdade, eu sou filho de Deus. Nossa, eu estou traindo a minha mulher, eu tenho uma amante, o pastor pregou lá que o adúltero não vai herdar o reino dos céus, porque o adultério é pecado. A palavra vai te confrontando aos pouquinhos, e ela vai te dando conscientização, e preciso mudar de vida. A palavra de Deus diz que aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que era desonesto, não seja mais desonesto. Nossa, eu passava a perna em todo mundo. Eu vou parar com esse negócio, porque Deus não se agrada disso. Então a palavra vai nos limpando. A palavra vai nos purificando. Eu ouvi muita palavra, e cada vez que eu ouvia um pastor pregando, cada vez que eu ouvia uma mensagem, aquela mensagem falava comigo. Então eu ouvia aquela mensagem, ela entrava no meu coração e mudava toda a minha vida. Eu fui lavado e purificado pela palavra de Deus. A palavra de Deus foi mostrando: olha, isso aqui não agrada a Deus, larga isso, porque isso aqui vai destruir a sua vida. Olha, isso aqui não agrada a Deus, vai te levar para o inferno, toma cuidado com isso. Então a Bíblia diz, Jesus falou: bem-aventurados são aqueles que ouvem, guardam e praticam a sua palavra. Isso é mudança, isso é limpeza, é purificação. Segundo motivo, a primeira palavra vai sendo uma semente germinada dentro de nós, produzindo uma nova vida. Segundo, o novo nascimento é produzido pela água e pelo Espírito. João 16, versículo de número 8. O que diz lá, João 16, versículo de número 8? A obra do Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele quem? O Espírito Santo de Deus. Quem vai convencer você, meu irmão? Não é o pastor Demetrio, não é a pastora Elisângela, não são os irmãos que pregam aqui. Quem vai convencer você é o Espírito Santo de Deus. Porque se você entra aqui na igreja e tem suas manias, tem os seus pecados, não adianta eu querer aí mudar você. Eu não vou conseguir, eu vou te oprimir. Tem igreja que a pessoa não pode fazer parte da igreja porque não tem terno e gravata. Aqui você não pode entrar. Por quê? Porque você não tem terno e gravata. Aqui só entra quem tem terno e gravata. Eu não posso te oprimir. Quando Jesus me libertou, antes de Jesus, eu tentei por várias vezes parar de usar cocaína, fumar cigarro, maconha. Mas eu não conseguia. Uma vez eu levei uns caras para dentro da minha casa e nós colocamos cocaína dentro de um prato, acendemos o fogão, esquentamos a cocaína, ali foi feita ali a divisão das drogas. Eu estava com o nariz sangrando, carne pura, sangrando, o nariz machucado, ferido, de tanto cheirar cocaína. Eu lembro até hoje, isso devia ser em 92, 93, não, 93, meu pai era morto, 93, 94. Os caras pegaram uma nota virgem de R$50, enrolaram e falaram: agora a gente vai cheirar. Eu falei: pode cheirar que eu não quero. Não tenho condição. Aí os caras vão lá e
Aí dá uma nota novinha, eu quase falei, dá vontade de pegar a nota para mim e deixa a cocaína para os caras. Aí os caras vão lá, no prato. Quando foi terminar, eu falei, para. Deixa essas aí para mim, por favor. Sabe o que eu fiz? Peguei o canudo de 50 reais, botei no nariz e... Pum! Caiu sangue. E eu já pedi para ficar por último, porque eu sabia que poderia acontecer isso aí. Começou a pingar sangue do meu nariz, em cima do prato da cocaína. Aquela hora, eu falei... Ai, as lágrimas ardeu o meu nariz. Eu falei, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou me destruindo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Mas nessa hora, querido, é um momento de reflexão. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você está passando pelo mesmo. Escravo do pecado. Você vai morrer no pecado. Vai destruir você. Ah, pastor, mas eu bebi a vida inteira, estou bem até hoje. Fumei a vida inteira, eu conheço um cara que fumou até os 70. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Uma hora a fatura vai chegar. Não tem como. Ninguém escapa. Ah, pastor, eu conheço um velho que bebeu de 70 anos, desde criança ele bebe. Uma hora a fatura vai chegar. É inevitável. E quando ela chega, é terrível. Às vezes custa a vida daquela pessoa. Então, quem que nos convence? Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, nos mostra, isso aí está errado. Isso aí vai te levar para o inferno. Ele vai nos convencendo do erro, do pecado, do mundo, da justiça. Então o Espírito Santo, encerro dizendo isso. Ele nos regenera. E o que é regenerar? Regenerar não é fazer uma reforma na minha vida e na sua. Não é fazer um cambalacho. Uma cariocada, como dizem por aí. Arrumar o velho. Não. Regenerar é fazer tudo novo. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. Você precisa nascer de novo, tirando a malícia, a maldade, o ódio, a amargura, a raiva, a inveja, o orgulho, o pecado da sua vida. O Senhor quer que nós sejamos puros, santos e simples. E só tem uma coisa que Deus espera de mim e de você, que você abandone essa vida de pecado. Que você converta o seu caminho. E se converta enquanto ainda há esperança, enquanto você está vivo. Ah, pastor, depois que eu morrer eu tomo a decisão. Não dá mais. Ah, pastor, quando eu estiver velho eu aceito Jesus. Pode ser que você não chegue à velhice. Então o tempo da salvação é hoje. O tempo oportuno é hoje. Deus quer tirar toda essa maldade e colocar simplicidade, santidade e pureza dentro do teu coração. Encerro Mateus 18, 2, 3 e 4. Mateus 18, 2, 3 e 4, por favor. Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles. E disse: verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior do reino dos céus. Sabe o que Jesus está falando aqui? De pureza, de simplicidade. Esse coração e essa mente perversa, maldosa e maliciosa precisa ser transformado. Precisa, pelo poder da palavra, ser limpo. E esse espírito precisa descer as águas do batismo. Deixa eu te contar uma ilustração. Eu quero usar aqui esse texto que fala, Jesus destaca a simplicidade de uma criança. Um dia um pai comprou um sofá bonito, caro, botou na sala. Ele tinha uma criança bem pequenininha. Essa criança, sozinha, sem maldade pura, pegou uma tesoura e começou a brincar. E de repente ele começou a furar todo aquele sofá. E ele foi furando com a tesoura todo o sofá. Seu pai chega do trabalho, quando ele abre a porta da sala, ele vê aquele sofá lindo, caro e novo, totalmente rasgado pela tesoura da criança. A criança está com a tesourinha na mão, dá um sorrisinho para o pai. O pai nervoso pega o chinelo e começa a bater na mão daquela criança. Ele ficou tão nervoso e tão irado que ele começou a bater. Ele machucou a mão da criança. Teve que pegar aquela criança e levar para o hospital. Quando chega lá, os médicos falaram assim: olha, o trauma foi muito grande. Vai ter que amputar a mão da criança.
Levaram para uma sala de cirurgia, amputaram a mão da criança, colocaram lá a faixinha, ele volta para casa. E ele um dia está ali na sala. E ele disse para o pai: pai, quando o senhor vai comprar um sofá novo? E o pai responde para ele: breve eu vou comprar um. Aí ele diz assim: ô pai, e quando que eu vou ter minha mãozinha de volta? Sabe o que isso quer dizer? Como criança é inocente das coisas. Como a criança é pura. Deus nos criou assim, puros e inocentes. A Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito, mas um homem que se meteu com tanta coisa errada, com tanto pecado. Por causa disso, o homem sofre e o homem padece. A vida é feita de escolhas. E se alguém diz, minha vida é sofrida, olhe para o que tem plantado. Olhe as escolhas que tem feito e você verá o resultado. Talvez você veja aí a sua vida e diz, poxa, que vida que eu estou levando. Talvez você saiu do propósito de Deus para a tua vida. Deus não te criou para o sofrimento. Deus não te criou para ser escravo dos vícios. Mas talvez você escolheu ser escravo dos vícios e por causa das suas más escolhas sofrer. Mas hoje você pode mudar tudo isso. Se você quiser mudar o rumo da sua vida. Se você quiser mudar o seu destino da eternidade. Se você quiser mudar o teu caminho de caminhar. Hoje, se você quiser, você pode entregar a sua vida para Jesus. E Ele pode fazer de você um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova moça. Você precisa querer. Você precisa se decidir. Eu me decidi. E todos que estão aqui se decidiram. Mas essa decisão, ela é pessoal, particular. Você que tem que se decidir. Talvez sua mulher já se decidiu, você ainda não. Ela vai para o céu e você não vai. Talvez você já se decidiu como marido, sua mulher não. Então seu marido vai para o céu e você não vai. Talvez você, filho, ainda não se decidiu. Seus pais já estão indo para a eternidade. Você vai para onde? Minha mãezinha morreu dia 31 de dezembro, último dia do ano. Hoje é dia 20? Quanto? 19? 20, 21 dias atrás. Quando eu vi minha mãe ali, em cima daquele caixão. E acho que uma das piores dores, a hora que eu tive que despedir da minha mãe. Não foi na hora do sepultamento, a pior hora foi a hora que pela última vez eu vi minha mãe. Falei para Deus, eu quero ir para o lugar que ela foi. Eu sei que ela foi para os teus braços, Jesus. Um dia eu quero estar com ela. Não vou vê-la como mãe, não vou ter parentesco nenhum. Eu sei de uma coisa, eu só quero ir para o lugar que ela foi. E eu estou há 31 anos lutando por isso. É fácil? Não é fácil. Você está servindo a Deus, é fácil? Não é fácil. Eu sempre digo, querido, uma coisa. Ser salvo não te custa nada. Mas ser um discípulo de Jesus custa muito caro. Por que não te custa nada ser salvo? Porque todo o preço Jesus já pagou na cruz do Calvário. Ele já morreu no seu lugar, a morte dele é substitutiva. Ele já morreu no seu lugar. Agora, você só precisa levantar a sua mão e o aceitar, e entregar a sua vida para Ele, e seguir a Ele. Eu fiz isso quando eu tinha meus 18 anos de idade. Não parece, mas eu já tenho 48. Você pensou que eu tinha uns 38. Minha mulher quer pôr botox em mim. Eu falei, não precisa disso. Mas ela falou que eu estou com umas riscas aqui. Mas eu não me arrependo da decisão que eu tomei lá atrás, na minha mocidade. Foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. E hoje, você não está aqui por acaso. De uma forma sutil, Deus te trouxe esse lugar para falar para você nesta noite. Eu quero salvar você.
Eu quero perdoar os seus pecados, mas você precisa querer. Se você não quiser, eu não posso fazer nada por você. Mas se você quiser, eu posso transformar você. Então eu quero convidar vocês todos a ficarem em pé. Eu quero fazer uma pergunta. Antes de passar para a ceia, alguém aqui que nessa noite, você ouviu a palavra de Deus? Talvez você tenha vindo aqui a primeira vez, talvez você tenha vindo aqui a segunda, a terceira, e você tem considerado em tomar essa decisão. Você tem refletido em tomar essa decisão. Hoje é o dia. Agora é a hora. Então eu quero fazer esse convite para você, que um dia fizeram para mim. Você quer aceitar Jesus nesta noite? Você quer ter um encontro com Jesus esta noite? Você veio até aqui. Eu não sei se alguém te convidou, você veio sozinho, mas você chegou até aqui. Você pode voltar para casa de mãos dadas com Jesus agora e voltar para casa. Você veio sozinho, mas você pode voltar acompanhado. Aliás, muito bem acompanhado. Há alguém aqui nesta noite que quer ter esse encontro com Jesus, essa experiência com Jesus? Levante a sua mão e nós vamos orar pela sua vida. Há uma vida? Vem aqui, minha querida. Glória a Deus.